Fala pessoal, mais uma aula de física aqui começando. Agora é a vez do módulo 21 da frente 2. O assunto nosso a partir de agora são os prismas ópticos. Na imagem vocês veem uns aparatos de laboratório. Obviamente a imagem está bem escura por conta de que só o que interessa mesmo são os feixes de luz. Para analisar esse comportamento é importante que você tenha um foco assim, na imagem só para os feixes de luz mesmo. Na verdade, nessa imagem que está aí na apostila de vocês, vocês podem observar que estão acontecendo vários fenômenos, dentre eles, por exemplo, a dispersão da luz em alguns espectros da luz visível, olha aqui, ó, vermelho, verde e azul. Aliás, essas três cores, em termos de vibração de onda luminosa, são as cores primárias, né? Vermelho, verde e azul, ao contrário do que a gente sabe lá das cores primárias das tintas. As cores primárias das tintas, você substitui o verde aqui por amarelo, mas nas luzes, as cores primárias são vermelho, verde e azul. No caso aqui, dentro desse aparato aqui tem um prisma, mas tá de forma mais claro, aqui ó, você enxerga um prisma triangular, que é o prisma óptico que a gente vai estudar a partir de agora. Repara o seguinte, que a luz azul tem uma propagação retilínea até chegar no prisma, e se não fosse pelo prisma, ela ia continuar em linha reta, onde está passando o lápis, por exemplo, mas aí por conta do prisma há um desvio, né? Na passagem, esse desvio a gente vai denominar aqui nessa aula como desvio angular, o que acontece também com o verde, o que acontece de forma bem oposta, vamos dizer assim, com o feixe vermelho também. Nessa imagem você também tem aqui uma lâmina de face paralela, aqui também. Enfim, a gente já estudou os dióptros, as lâminas de faces paralelas e agora a gente começa o estudo dos prismas ópticos. Como objetivo principal, eu gostaria que vocês entendessem isso também. Nós vamos ter um vídeo que é sobre a parte teórica de todo o processo do comportamento da luz ao atravessar um prisma óptico. Depois a gente tem que fazer algumas formalizações em relação a cálculos de ângulos, de ângulo de desvio, de raio incidente, raio emergente do prisma e assim vai. Então, pessoal, para a gente organizar a ideia, o fenômeno mais importante que está acontecendo aqui ó, é esse em que a luz, ao atravessar o prisma óptico de base triangular, vai sofrer um desvio que a gente vai denominar como desvio angular. Além disso, vai ter uma hora aí que a gente vai utilizar o conhecimento que a gente tem sobre índice de refração, desvio que a luz sofre, que tem a ver inclusive com a frequência da cor que a luz acaba assumindo, para a gente poder, por exemplo, falar da dispersão da luz branca na formação do arco-íris, por exemplo. As gotas de água que ficam suspensas no ar acabam atuando tal qual esse prisma aqui está fazendo. Ocorrem reflexões totais internamente, e por conta dessas reflexões totais e por conta também de que o índice de refração da água não é o mesmo para cores diferentes da luz visível, você tem a dispersão da luz branca nos 7 espectros do arco-íris. No caso, quem faz isso é um prisma, tá? O comportamento do prisma é basicamente causar desvios angulares nos raios que vão atravessá-lo, e esses desvios também dependem do índice de refração do prisma em relação à cor da luz que vai atravessar o prisma. Basicamente, o que eu estou tentando dizer sobre a dispersão da luz branca nos 7 espectros das cores do arco-íris, é assim que o prisma vai atuar. No final das contas, a luz branca incide, e repara que na primeira entrada, né, na hora que sofre a primeira refração, a luz vai sofrer uma refração para entrar no prisma e outra para sair do prisma. Lembrando, pessoal, que isso é um prisma de base triangular, então é como se você estivesse vendo o prisma pela sua base triangular de frente para você aí, né? O corpo dele está todo lado a lado, a incidência é lateral, e aí assim, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta são 7 espectros que nessa ordem, ó, de cima para baixo, tem uma ordem de frequência crescente, a menor frequência do vermelho, a maior frequência do violeta. Todos os raios vão sofrer influência do prisma, mas a influência é maior no violeta justamente porque tem maior frequência. Por conta de que o índice de refração vai ser diferente para cada uma das cores, embora todas sofram refração, a refração vai ser diferente para cada uma delas
importando, por exemplo, qual que é a frequência de vibração. Como a luz branca é formada por todos os espectros, e cada espectro vai ter um desvio angular diferente, você tem a dispersão da luz pelo prisma nas 7 cores do arco-íris, olha aí só. Então, né, a gente tem que sempre lembrar que do vermelho ao violeta, do espectro da luz visível, a frequência aumenta. E nesse caso, o índice de refração também vai aumentar. Bom, o que vale para a gente a definição de prisma é que você vai ter 2 dióptros em que as faces que separam os dióptros não são paralelas. Lembrando a aula anterior, se as faces dos dióptros fossem paralelas, a gente não teria um prisma, a gente teria sim uma lâmina de faces paralelas. Lâminas de faces paralelas, pessoal, causam no raio de luz que tenta atravessá-la o que a gente chama de desvio lateral. Aqui a gente vai ter um desvio angular. No caso, seria interessante a gente fazer essa determinação, você olhar para o prisma através da sua face triangular, igual está aqui no desenho, porém, o prisma ele é desse jeito aqui, ó. A luz ela vai incidir na lateral do prisma, que é formada por retângulos. Inclusive, prisma, pessoal, é uma coisa que a gente vai começar, não vai demorar a estudar lá na nossa frente 2 de matemática, mas o conceito de prisma óptico é o conceito que a gente tem de 2 superfícies dióptras não paralelas. Meio 1, meio 2, meio 3, normalmente o meio 1 e o meio 3 vão ser iguais. Ou seja, é como se fosse um prisma de vidro imerso no ar. O raio de luz vem pelo ar, entra no vidro e depois sai do vidro e vai para o ar. Por exemplo, nesse caso a gente tem uma refração na primeira face, para entrar o raio de luz no prisma, e uma segunda refração na segunda face, para o raio de luz sair desse prisma. E assim, e alguns detalhes do prisma a gente tem que levar em consideração também, né? Face 1, face 2, face de separação, 2 refrações, uma para entrar e outra para sair. É importante, o ângulo de refringência do prisma é esse ângulo de abertura aqui da face triangular, a gente vai chamar esse ângulo de refringência de A maiúsculo. Esse lado aqui, que normalmente a gente não vai receber a luz, a gente vai chamar de base. É um conceito de base diferente do conceito lá da matemática. Esse também não é tão importante. Mas assim, a aresta do prisma, que a gente olha aqui, ó, cada risquinho desse é uma aresta, vai representar a superfície dióptrica, que na verdade acontece desse jeito. Então assim, ó, de tudo que você tem, é que o prisma é um sistema em que as faces dióptras não são paralelas. Isso vai causar no raio de luz que tenta atravessar o prisma o que a gente chama de desvio angular. E esse desvio angular depende muito do índice de refração do prisma, que aqui no desenho está como N2, e desse ângulo de abertura que a gente chama de ângulo de refringência do prisma. Na imagem que vocês estão vendo aí agora é o modelo do trajeto de um raio que tenta atravessar o prisma. Como eu estava dizendo, o prisma tem um índice de refração N2 e esse vai interferir na propagação da luz. O detalhe é que esse prisma está imerso em uma região onde aqui na esquerda e aqui na direita os índices de refrações são iguais. É como se fosse ar, vidro, ar. Então, olha só, o raio vem do ar para o vidro e depois do vidro para o ar. São 2 refrações. E aí a gente vai ter alguns elementos importantes. Inclusive aqui a gente pode esticar um pouco, porque se não fosse o prisma, esse raio de luz ele ia ter essa propagação aqui, ó, essa linha reta. No caso, por conta do prisma, na hora que ele sai, né, a gente chama de raio emergente, a direção de propagação do raio, depois que passa pelo prisma, muda completamente. E a gente chama esse giro que a luz dá de desvio angular. O raio deveria vir por aqui e, na verdade, ele vem por aqui. Aí, pessoal, eu reforcei a lápis, ó, é disso aqui que eu estou falando. A propagação do raio deveria ser por aqui, porque a luz se propaga em linha reta, mas por conta do prisma, ele passa a se propagar nessa direção. Então, a direção de propagação meio que girou. Girou um ângulo que a gente chama de delta, que é conhecido como o desvio angular do prisma. É a parte mais importante que a gente tem. No próximo módulo, a gente vai fazer cálculo com isso aí. Elementos: raio incidente na primeira face, raio refratado pelo prisma, raio emergente na segunda face, que também é um tipo de raio refratado, que ele passa para o ar. Ângulo de refração na primeira face, ângulo de incidência na segunda face,
ângulo de refração na segunda face. Primeira refração, segunda refração. Desvio angular. Primeira face, segunda face. Esses são os elementos do nosso prisma. Esse valor de ângulo de abertura ou de refringência do prisma interfere totalmente nesses valores de ângulo de refração e incidência nas faces, o R e o R', consequentemente vai interferir no desvio que o raio vai sofrer também, no desvio angular. Numa situação muito específica, quando o prisma é um prisma de desvio angular mínimo, a gente tem que lembrar de algumas características, e essas características vocês têm que assimilar e guardar bem. Além do prisma de desvio angular mínimo, que aí é uma condição já imposta pelo próprio sistema, né, pelas próprias características particulares do sistema, a gente também tem um prisma de reflexão total. Né? Tem um prisma que desvia o mínimo e tem um outro prisma que no final das contas vai desviar o máximo por conta de sofrer uma reflexão total interna no prisma. As gotas de água suspensas no ar funcionam como prisma de reflexão total quando vai formar o arco-íris. Mas aqui no desenho vocês estão vendo uma representação de um prisma de desvio angular mínimo. O que vocês precisam lembrar? Que toda vez que, pelas condições do sistema, o desvio angular for mínimo, o ângulo de incidência e o ângulo de emergência, ou seja, o ângulo de entrada e o ângulo de saída em relação à normal, são congruentes, têm a mesma medida. E, além disso, os ângulos de refração na primeira e incidência na segunda, o R e o R', eles vão ser iguais também. Então, guarda isso como a parte teórica essencial. Tá? Todo prisma ele é de desvio angular, mas quando ele é de desvio angular mínimo, ele vai ter o I e o I' iguais, e o R e o R' também com mesmas medidas. O prisma de reflexão total é aquele em que o desvio que ele vai sofrer é de 90 graus. Né? A propagação da luz seria aqui, ó, em linha reta, mas por conta do prisma e das condições que ele impõe, a propagação passa a ser horizontal para a direita, agora é vertical para baixo, ou seja, girou 90 graus na sua propagação. Isso é porque o prisma se comportou como um prisma de desvio angular angular máximo e, portanto, de reflexão total. Então, vamos lembrar, ó, vocês viram aí anteriormente que o desvio angular mínimo, você tem os dois ângulos, o I e o I' congruentes, o R e o R' congruentes também entre eles. Agora, o de reflexão total, galera, não esquece, ó, 45 graus e o raio vai sofrer uma reflexão total na segunda face por conta da sua incidência normal na primeira. Então, ele vai refletir internamente e mudar completamente sua direção. Dependendo da situação, também costuma ter um desvio de 180, porque acontecerão, né, diferente do desenho anterior, que era uma reflexão total apenas, podem acontecer duas. Ó. Reflexão total nessa face, reflexão total nessa face, e o raio, que era horizontal para a direita, ele passa a ser horizontal para a esquerda. Desviou completamente. Desvio total de 180 graus. Vamos lá para os exercícios, galera. Lá no número 1, você já tem aí uma capa muito famosa de um álbum da banda Pink Floyd, né? O álbum se chama The Dark Side of the Moon e ele representa a luz branca atravessando um prisma e sendo dispersa nos 7 espectros do arco-íris, né? Isso aqui é um prisma. Como eu disse no começo do vídeo, cada frequência que vem pela luz branca, frequência é a mesma coisa que cor, viu, pessoal? Cada frequência que vem na luz branca vai ter um comportamento diferente por conta do índice de refração depender da frequência, e aí todas sofrem desvio, só que o desvio angular é máximo, no violeta, no caso, porque ele tem maior frequência, e mínimo do 7, no vermelho, porque ele tem frequência menor. Então, vamos lá. Em 24 de março de 73 foi lançado um dos álbuns de maior sucesso de todos os tempos, The Dark Side of the Moon, O Lado Escuro da Lua, da banda inglesa Pink Floyd, ícone mundial do rock progressivo. A sonoridade das canções e as letras psicodélicas vanguardistas logo encantaram amantes desse gênero musical, transformando The Dark Side of the Moon em um grande êxito fonográfico. A capa do álbum, prensado originalmente em vinil, aquele discão, né? Trazia um prisma que recebia pela esquerda um feixe de luz branca.
Notava-se na imagem de decomposição desse feixe nas diversas cores componentes da luz branca, fenômeno conhecido em óptica como dispersão luminosa. A luz branca foi dispersa nas cores do arco-íris. Detalhe, só uma curiosidade, esse disco tem essa luz dispersando em 7 espectros. Esse disco tem 7 faixas musicais, todas elas tendo a ver com essa dispersão em 7 cores. A respeito dessa dispersão luminosa no prisma, identifique as proposições corretas. Verdadeiro ou falso, pessoal? Olha só. O fenômeno relacionado com a refração da luz ocorre porque cada cor do espectro visível, o prisma oferece um índice de refração absoluto diferente. Isso é verdadeiro. Se todas as cores tivessem o mesmo índice de refração, a luz branca seria emergente do outro lado aqui sem sofrer a dispersão. Então, assim, esse número 1 é importantíssimo. A dispersão ocorre porque as cores diferentes têm índices de refração diferentes. Número 1, verdadeiro. Número 2, o índice de refração absoluto do prisma é maior para a luz amarela do que para a luz azul. Isso é falso, pessoal. Quanto mais próximo do violeta, ou seja, quanto maior for a frequência, maior vai ser o índice de refração. Então, na ordem de cima para baixo, do vermelho ao violeta, a frequência aumenta e o índice de refração aumenta. A frequência do azul é maior do que a frequência do amarelo. Então, o índice de refração para o azul é maior também do que para o amarelo. A número 2 está falsa. 3. Os caminhos ópticos das diversas luzes na travessia do sistema óptico podem ser descritos geometricamente pela lei de Snell-Descartes. Está dizendo o seguinte, que aquela lei que você faz N1 igual a seno I, não, N1 vezes seno I igual a N2 vezes seno R, ou seja, a segunda lei da refração pode ser aplicada no prisma. Obviamente, porque acontece refração na primeira e na segunda face. Então, número 3, verdadeiro. A 4, na travessia do prisma, sofre menor desvio a luz violeta e maior a luz vermelha. Exatamente o contrário, né, pessoal? Então, a número 4 é falsa, o que leva a gente para a resposta da letra D, verdadeira somente a 1 e 3. Número 2, considere um raio de luz monocromático de comprimento de onda lambda, que incide com o ângulo θ1, olha só, em uma das faces de um prisma de vidro que está imerso no ar, atravessando como indica a figura. Olha só, ar, vidro, ar. O raio de luz poderia seguir essa trajetória reta. Como tem um prisma, sofre o desvio angular. Outro detalhe, comprimento de onda é uma coisa que a gente vai estudar lá mais profundamente, na frente 2 da apostila 3, mas eu já posso adiantar para vocês que como luz é uma onda, o comprimento de onda é um dado importante que representa, por exemplo, o tamanho que essa onda tem e que é inverso à frequência, ok? Então, assim, se você tem uma onda que tem um comprimento de onda grande, a frequência dela é pequena. Sabendo-se que o índice de refração do vidro em relação ao ar diminui com o aumento do comprimento de onda, o índice de refração diminui porque se você aumentar o comprimento de onda, você diminui a frequência. Do raio de luz que atravessa o prisma, assinale a alternativa que melhor representa a trajetória de outro raio de luz de comprimento 1,5. Era lambda, agora imagina, vai ser 1 lambda e meio. O comprimento de onda aumentou. De acordo com o próprio exercício, galera, o índice de refração, quando o comprimento de onda aumenta, o índice de refração diminui. O índice de refração diminuindo, galera, principalmente essa primeira face aqui, ó, vai sofrer uma refração que não vai ser tão intensa quanto essa daqui. Então, o ângulo de refração, no final das contas, ele vai ser menor. Aí a gente tem que tomar cuidado, aliás, ele vai sofrer um desvio menor, melhor dizendo. Então, é assim, é como se você levasse em consideração esse raio aqui que tem comprimento de onda lambda, e ele está em essa trajetória. A trajetória foi desviada pelo índice de refração do prisma e agora eu vou encontrar um comprimento de onda maior, portanto, um índice menor. Nesse caso, ainda vai sofrer desvio, mas o desvio vai ser menor, aí já na letra A a nossa resposta, ok? Se você olhar todas as outras alternativas, são avessas a esse tipo de comportamento. Repetindo, ó, o índice de refração diminui com o aumento do comprimento de onda. Eu tenho um comprimento de onda maior agora, portanto, eu tenho um desvio menor. Número 3, 2 raios de luz, um vermelho e o outro azul. Lembrando que a frequência do vermelho é menor do que a do azul.
incidem perpendicularmente em pontos diferentes da face AB de um prisma transparente imerso no ar. No interior do prisma, o ângulo limite de incidência na face AC é 44 graus para o raio azul e 46 para o vermelho. Ou seja, pessoal, ângulo limite 44 significa que se chegar com um ângulo lá maior que 44, ao invés de refratar, ele reflete. Ângulo limite 46 significa que chegar com um ângulo maior que 46, em vez de refratar, reflete. A figura que mostra corretamente as trajetórias desses dois raios para escolher isso, a gente tem que levar em consideração uma determinada situação. Bom, nos dois casos, como o raio de luz azul ele incide perpendicularmente na primeira face, ele passa direto, o raio vermelho também. Por paralelismo, você vai concluir que o ângulo aqui, como os dois ângulos aqui do prisma são de 45, aqui também vai ser de 45 graus. E lembra que para a luz azul, o ângulo limite é 44. Como chegou com 45, ao invés de refratar, ele vai bater e refletir. Então, quer dizer, o prisma que está aí, para a luz azul, ele se comporta como um prisma de reflexão total. Porém, o raio vermelho, chegando com 45 também, e o ângulo limite dele é 46, ele ainda vai sofrer uma refração, vai conseguir passar para o outro lado, por conta de que o ângulo de incidência dele é menor do que o ângulo de limite que foi dado. Então, por isso que a nossa resposta é a letra E, olha só. O raio de luz vermelho sofre refração e o raio de luz azul, reflexão total. Vamos finalizando aqui. Número 4, dois raios de luz monocromáticos paralelos, um vermelho e o outro azul. Lembrando novamente que a frequência do vermelho é menor do que a do azul. Incidem na superfície de uma lâmina de vidro de faces paralelas, essa daqui, enquanto outros dois com as mesmas características incidem no de prisma, constituído do mesmo material da lâmina. Então, luzes vermelho e azul, lâmina de face paralela, prisma. Sendo o índice de refração absoluto do vidro que compõe a lâmina e o prisma 1,7 para a luz vermelha e 1,57 para vermelho e 1,6 para o azul, a gente precisa escolher entre as alternativas aí qual que indica o caminho correto do raio de luz para ambas. Então é o seguinte, primeiro, vamos lembrar que quando a lâmina de face paralela, assunto da aula passada, ela está imersa no mesmo meio do ar, vidro, ar, esses dois raios vão sofrer o que a gente chama de desvio lateral. Nesse caso aqui, os dois raios emergentes continuam paralelos. Isso é importantíssimo para a gente. Além disso, eles não vão desviar angularmente, vão desviar só pela lateral. No prisma, os dois raios vão desviar angularmente. Porém, o raio de luz azul vai desviar mais do que o raio de luz vermelho, desculpa. Então, o vermelho tem frequência menor, então ele desvia menos. Quer dizer, a abertura que vai fazer para o raio vermelho é menor do que a abertura que vai fazer para o raio azul. Então, nesse primeiro caso, os raios continuarão paralelos, vão desviar para a lateral. Nesse segundo caso, eles vão sofrer um desvio em que a distância entre eles e a abertura vai aumentar. Dá só uma olhada nas figuras. Olha só, galera, como eu estava dizendo, vermelho, azul, ambos vão sofrer a refração e vai ocorrer desvio lateral. Só que o desvio lateral para o vermelho é menor do que para o azul, ou seja, aquela distânciazinha que tinha entre os dois raios, essa distância vai acabar aumentando. Outra, no caso do prisma, o desvio que o azul vai sofrer é maior porque o índice de refração dele também é maior. Por isso que a nossa resposta vai ser a letra B, olha só. Os raios continuam paralelos depois de passar pelo prisma, só que a distância entre eles aqui aumentou porque o azul vai sofrer um desvio lateral maior e depois eles vão sofrer o desvio angular também, só que o azul um desvio angular maior, beleza? Assim a gente encerra aqui e até o próximo. Valeu!